se dá a um tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa normalmente é totalmente probo, ou seja, administra bem, faz as coisas com ética, faz as coisas com responsabilidade. É irrepreensível em sua conduta, ou seja, sua conduta é reta. Homem de uma palavra só, mulher de uma palavra só. Honesto e incorruptível. Nós estamos eleitos através desses adjetivos para estarmos classificados como justo? Agora é que a gente precisa da misericórdia de Deus, né? Para daí a gente discernir isso e aplicar isso na nossa vida, amém? Como a gente pode identificar se uma pessoa é justa? Como a gente pode fazer isso? Primeiro, entendendo que existe alguns pilares que definem o que é integridade, e aí nós vamos usar a Bíblia agora para definir qual é o padrão de integridade que agradou muito o Senhor e fez ser declarado que sobre Daniel existia um espírito de excelência. Lembra, querido, Daniel teve um livramento, né? Veja, Deus não tirou Daniel da situação. Daniel teve que enfrentar a situação. Ele foi jogado na cova dos leões. E o Senhor livrou ele na cova e não da cova. Tem uma diferença enorme nessa história. E por que Daniel teve um livramento enorme, né? Ele foi livre na cova, porque era justo. Por que Daniel era justo? Porque ele tinha os pilares da integridade. Vamos ler Daniel 6. Aliás, deixa eu te recomendar. Leia, se você puder, hoje à tarde ou amanhã, leia o livro de Daniel. Ele é um livro curto, mas leia em especial o começo do livro de Daniel. Em especial no capítulo 6, quando você chegar, você vai entender daí por que nós chegamos até esse princípio, esses pilares, que são princípios de integridade. Mas se você começar a ler desde o capítulo 1, você vê uma construção, né, de Deus preparando Daniel para essas situações. Daniel foi sendo preparado para enfrentar essas dificuldades, como José, como Neemias, como Paulo, como a maioria dos apóstolos, né, foram preparados para enfrentar situações. E é interessante, querido, que nós somos, já por essência, preparados para superar as dificuldades. Amém? O Senhor já preparou tudo para nós, desde que nós estejamos eleitos para poder ser livre dessas situações que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. Então vamos ler lá, Daniel 6, do versículo 1 ao 5, nós vamos ler, 1 ao 4. Dario já era outro rei. Daniel e seus amigos já tinham passado pelo reinado de Nabucodonosor. Aqui já é um outro rei. Dario, rei, achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Então Daniel já era líder. Daniel já não era uma pessoa qualquer. Daniel já tinha uma história com o reinado anterior de muita excelência e que transportou ele, né, para um cargo público de alto escalão. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse perda alguma. Eles eram envolvidos com a administração financeira do reino. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os outros 120 sátrapas por suas grandes qualidades. Quais eram as grandes qualidades de Daniel? Consagração, foi a primeira, a mais estratégica de todas. A oração constante e a integridade. São as 3 grandes qualidades que Daniel tinha e que a Bíblia vai reforçar aqui para que a gente possa discernir a palavra de Deus. Ele se destacou tanto por essas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente de todo o governo, do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os outros 120 sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Ele era funcionário público da União da época, digamos assim, mas não conseguiram. Por que eles não conseguiram? Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Daniel era o camarada na posição certa,
e sendo a pessoa certa para estar naquela posição. E isso incomoda muita gente, em especial o reino das trevas. Pastor Cote, lá da Jocum, num livro A Cura e Edificação do Líder, ele fala que a principal estratégia de Satanás é a pessoa errada na posição certa. Olha que interessante. Daniel, nesse momento, é a pessoa certa na posição certa. E isso incomoda as pessoas, incomoda os corruptos. Imagina, ele ia acabar com o esquema, ele ia acabar com a propina da época, ele ia acabar com o jeitinho que eles estavam dando, né? Não tinha como. Então todo mundo se juntou contra ele. Só que aí perceberam, né? E finalmente, versículo 5, né? Finalmente esses homens disseram, depois de procurar qualquer erro administrativo, qualquer erro de conduta, qualquer erro ético, qualquer erro de probidade, qualquer erro de honestidade, não encontraram nada disso. Aí eles dizem o seguinte: finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel. Perceba o desprezo que eles dão para o Daniel. Esse Daniel, né? Esse fulano aí, esse cara está incomodando o sistema, esse cara não merece estar ali, na visão deles, óbvio, né? Daí eles dizem assim: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Veja, eles reconhecem o poder do Deus de Daniel e falam: só se a gente arrumar uma treta, só se a gente fizer um decreto legislativo capaz de transformar essa situação numa encrenca para a vida de Daniel. E eles fazem isso. Eles convencem o rei a escrever um decreto que, se as pessoas não adorassem o rei, seriam jogadas numa cova com leões, para serem comidas vivas. E Daniel, desde a sua alimentação, desde o dia que ele chega no palácio lá de Nabucodonosor, depois que Nabucodonosor sitia Israel, cerca Israel, toma Israel, Nabucodonosor diz: olha, né, chega lá para o chefe da guarda, Aspenaz, e fala assim: separa, né, além dos tesouros que a gente está trazendo, separa alguns meninos de boa aparência, que sejam estudados, que sejam inteligentes, separa para o trabalho no serviço real. Lá em Daniel 1 está isso. E aí Daniel faz o quê? Se consagra na sua alimentação, para não se corromper com aquele reinado, para não se corromper com aquele tempo, porque ele entendia que isso também glorificava o nome do Senhor. Então ele decide comer uma comida diferenciada. Tem que fazer até um teste lá e convence, né, a guarda, o pessoal da guarda a dar uma alimentação diferente e diz: olha, se daqui 10 dias a gente tiver com aparência abatida, faz o que você quiser com a gente. 10 dias depois eles estavam melhores que os outros. E depois de 3 anos, Nabucodonosor declara que eles eram 10 vezes mais inteligentes que os outros. Olha que interessante, o que a consagração pode fazer na sua vida, querido. Quando você decide renunciar ao pecado, olha o que a consagração pode fazer na sua vida. Amém? Aí eles criam esse decreto, Daniel continua se consagrando, Daniel não aceita aquela imposição e vai para a cova dos leões, sem reclamar, sem dor de cabeça. Sim, né? Já tinha acontecido um grande milagre no reinado anterior, que foi a salvação dos amigos lá na fornalha, aquecida 7 vezes mais e não teve problema. E aí Daniel vai para a cova dos leões. O rei fica tão angustiado com aquilo, querido, que no dia seguinte o rei fica fazendo uma vigília, né? Ele fica acordado a noite toda e ele vai lá e abre a porta, né, da onde está a jaula lá com os leões, onde Daniel foi jogado, querido, e ele chama Daniel. Pensa que no coração dele ele está crendo que Daniel está bem. Você concorda comigo? Porque senão a gente teria que olhar por outro ângulo, né? O camarada é esquizofrênico, né? Ele não sabe o que está falando. Não, ele foi lá e falou: Daniel. E Daniel responde: estou bem, fica tranquilo. Aí ele sai, e os inimigos daí são jogados com as suas famílias todas imediatamente na cova, e são comidos durante o tempo que estão caindo. Por quê? Porque os leões passaram a noite em jejum com Daniel, estavam com fome, né? Comeram os inimigos. Então veja que a consagração transformou Daniel, qualificou Daniel, junto com todos os outros requisitos da fidelidade, da honestidade e da diligência, classificou ele como justo. E classificado como justo, vamos voltar lá, Daniel, classificado como justo, não está mesmo. Só volta para mim, por favor. Ali, classificado como justo, então,
enfrentou a dificuldade, mas o Senhor livrou ele da cova. Amém? Conseguiu entender? A consagração, a fidelidade, a honestidade e a diligência qualificaram Daniel para estar dentro daquele versículo, como justo. Vamos lá. Agora, vamos discernir um pouquinho, esses pilares da integridade. Vamos a partir do que está lá em Daniel 6,4, sobre o primeiro pilar. Pois ele era fiel, fidelidade. É a fidelidade que gera integridade, querido. É a fidelidade nos seus dízimos e ofertas que gera integridade na sua vida financeira. É a fidelidade com que você administra a sua casa que gera crescimento. É a fidelidade como você administra como você cuida do seu cônjuge, que gera confiança, que gera credibilidade, que gera segurança para vocês crescerem como casal, crescerem como família. É a fidelidade no seu dia a dia que vai gerar justiça, que vai gerar a qualificação para você ser justo. A fidelidade é uma decisão que você precisa tomar todos os dias. Você não acorda de manhã, hoje vou ser fiel, o tempo todo fiel, nada vai acontecer. Não, é uma decisão que você precisa tomar. Eu sou fiel. Eu preciso ser fiel em tudo que for colocado nas minhas mãos, seja na área financeira, seja no meu relacionamento, seja no cuidado com os meus filhos, seja no cuidado com a igreja, seja no cuidado com as coisas de Deus, seja no meu devocional. Em todo tempo eu preciso ser encontrado fiel. Amém? Veja só as fases da expressão da fidelidade de Daniel. Decisões todas essas foram decisões. Primeiro sobre a alimentação, falando depois sobre a oração, em qualquer cenário. A posição, por último, ética, posição, trabalho, ética no seu trabalho. Fidelidade gerou. Ele foi encontrado fiel. Tentaram acusá-lo, eles não encontraram nele fidelidade. Então, o primeiro pilar da integridade é fidelidade. O segundo pilar é a continuidade do continuidade do não era desonesto. Daniel 4, honestidade. Se ele não era desonesto, ele era honesto. Você concorda comigo? Ele era honesto. Então, um outro pilar da integridade é a honestidade. Eu separei aqui alguns versículos, mais a Bíblia sobre honestidade. Veja os Salmos na NVI, diz assim: o homem que é o homem que presta com honestidade conduz os seus negócios, discernindo a palavra negócios. Aqui, nós falamos ontem, chefes ontem, e chefes que é o negócio, trabalho, significa o que você faz, o que você faz profissionalmente, ou dentro, profissionalmente, ou dentro de casa, que acha que o trabalho doméstico, trabalho doméstico, trabalho de uma e dá muito trabalho. E dá muito trabalho. É muito mais dos trabalhos, que a maioria dos trabalhos que são certeza disso. Eu sempre ouço disso. Eu sempre ouço muito. Você um dia diz, cara, você vai interpretar a casa, você vai meio da excelência, cuida da excelência da nossa casa, detalhes da nossa casa. Assim, eu sou casado, e com 5 anos cheguei em casa, e eu nunca cheguei em casa, e uma cama não lugar, uma cama mesa fora, ou uma mesa fora, ou nunca aconteceu na minha casa. Nunca aconteceu na minha casa. Nunca. Veja bem, nunca porque a minha esposa tem um espírito de excelência. Eu falei que ela tem excelência, eu falei que ela tem excelência. Ela tem excelência, dado bem excelência para o que Deus tem dado para nós. Deus tem dado para nós tudo, querido. Tudo, querido. Com as roupas, com os filhos, com a mente, tudo. As pessoas que trabalham na nossa casa, ou em alguma outra situação que se relaciona com os nossos filhos, ela conduz sempre com muita excelência. Porque ela é honesta. Porque ela é honesta no que ela faz. Honestidade conduz os nossos negócios. E assim eu faço com os negócios externos, com os negócios externos, com as coisas relacionadas ao meu trabalho, seja ele no trabalho, seja ele na administração, na advocacia, em si, tudo que eu faço, tudo que eu faço está relacionado com isso, com honestidade, com conduzir os seus negócios.
Miqueias 6:1, eu vou usar diferentes para ver momentos diferentes, para ver como a mesma coisa, uma mesma coisa completamente diferente, épocas completamente diferentes. Miqueias 6:11, poderia alguém ser puro com balanças desonestas e pesos falsos? Naquela época já tinha essa Deus, naquela época, de colocar essa pezinho na balança, de colocar uma pezinho na balança para dar uma enganada no cliente. Olha que coisa. Olha que coisa. Já era lá de trás, já era. Não é novidade a situação. Não é novidade a balança ali, não adulterar a balança ali no mexer lá no código do equipamento para pesar um quilo, para pesar um quilo, na verdade não tem um quilo, tem para levar as gramas, ganhar aquele levando ali, né? Ele ganhar aquele troco ali, né? Isso é peso desonesto. Roubo de bomba de combustível, uma série de coisas que tem absurdos, né? Provérbios 11:1 diz assim, ó. O Senhor, em outras versões, fala o Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos lhe dão prazer, honestidade no coração de Deus. Pensa, você quer agradar o coração, você quer agradar o coração de Deus? Seja honesto. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa naquilo que você faz. Seja honesto naquilo que você faz. Fale tudo que você vende. Precisa falar. Não omita as coisas. Não omita honesto na hora de fazer. Seja honesto na hora de conversar com as pessoas, na hora de conversar com as pessoas. Isso tudo vai gerar prazer, vai gerar coração do Senhor, amém? No coração do Senhor, amém? Levítico 19:35, outro momento, e aí a palavra verdade, e aí não usa assim, não usem medidas desonestas, medirem peso e quantidade. Palavra super atual. Tudo que a gente compra, tudo que a gente compra é por quantidade, é por quantidade, é por comprimento, roupa, comida, tudo tem um peso, tudo tem comprimento, comprimento, uma quantidade. Claro, isso ainda levar lá acontecia, né? O que acontecia, né? Peso, agricultura, peso, o semovente, o cabrito, eles abriram quantidade, era um comprimento, a casa, comprimento, não é assim que se vende. Não é assim que se vende. Qual é o preço de um imóvel? Qual é a primeira medida? Metro quadrado. Veja, então, comprimento, peso, com quantidade, amém? Quantidade, amém? Então, a honestidade é um qualifica você a ser justo, né? Pilar anterior, né? Fidelidade. Esse qual é o próximo? Honestidade. Qual é o próximo? Declaram sobre a vida dos inimigos, declaram sobre a vida dos Ele não era negligente. Nós trabalhamos bastante sobre a diligência, né? Diligência. Vamos ver aqui os versículos que reforçam aqui os versículos que reforçam essa questão. Provérbios 22:29, na NVI diz assim, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho, será promovido ao serviço, não trabalhará para gente obscura. Amém? Não há acepção de pessoas na palavra, mas há uma acepção clara, há uma acepção clara, diferenciam você de outras pessoas. Então, quanto mais diligente você for, menos você trabalhará para a pessoa obscura. Quanto mais diligente você for, quanto mais de perto você for, a diretoria você fica. Essa aqui é a verdade. Provérbios 10:4 diz assim, ó. As mãos preguiçosas empobrecem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça é que estar qualificado para ser qualificado, todas as situações, precisam ser diligente naquilo que eu faço, nas coisas simples, nas coisas grandes, no seu trabalho, na sua casa, na forma como você trata o seu cônjuge, na forma como você trata os seus filhos. Sabe, tem muita gente que escuta isso e pensa assim, mas eu escuta isso, meus filhos. Então, mas você precisa investigar isso, querido. Precisa investigar isso, querido. De vez em quando a gente vê uma igreja, às vezes é muito triste, às vezes pais e mães que amaldiçoam terrivelmente. O filho está lá fazendo uma tarefa, ele está tentando fazer uma tarefa, o pai fala assim, e aí o povo não consegue fazer isso, é burro, não consegue fazer isso. Criança desenvolve a autoridade espiritual, depois de declarar sobre a vida dela que ela é burra. Imagina um marido falar assim, chegar para a esposa e arrumar, você é muito Deus, você precisa se arrumar, você é muito feio, ele não está investindo. Cara, você que não está
Custa caro. Custa caro. Tem que investir. E se não der para investir, tem que ser profético. Se não der para investir, tem que ser profético. Isso aí. Isso aí. Você quer o melhor do seu relacionamento? Você quer o melhor do seu relacionamento? Mas o que você está profetizando? Você quer o melhor para os seus filhos, mas é o melhor para os seus filhos, mas o que você está profetizando? Um dia num corredor de supermercado, e eu vi uma cena, querido, me deixou chocado. Uma criança, toda e qualquer criança, inclusive você que é criança, inclusive que um dia foi para alguns corredores, quando passa para alguns corredores, você se transforma, você quer, né? Você quer, você não quer saber se o pai pode pagar, você não quer saber se o pai pode pagar, você não quer saber se a mãe pode pagar. E aí a criança estava lá, mãe, e aí a criança, meu iogurte, me dá o iogurte, não vou levar. E a mãe falou assim, não vou levar. E eu estou ali passando com o carrinho, não queria entrar no negócio, não queria me envolver na situação, estava tranquilo, já perceberam minha característica, você já percebeu minha característica, né? Mas eu estou lá, aí eu escuto de novo, a mãe fala assim, você é muito burro, você já não entendeu que eu não vou levar o negócio, para de pedir. Falei para minha mulher, eu vou voltar. Minha mulher falou, minha mulher, para de arrumar essa confusão, para de arrumar essa confusão. Aí eu falei, não, eu vou lá. Eu cheguei, eu vou lá, senhora, me perdoe, acabou. Mas o cara acabou espiritual, se eu falar jamais será inteligente. Como assim? Ele é muito inteligente. Não, ele é muito inteligente. A senhora acabou de chamar ele de burro. A senhora acabou de amaldiçoar ele com a sua própria boca. Ele me olhou com uma cara. Aí a mulher me olhou com uma cara. Eu era muito supermercado. Ele olhou para mim assim, ele brilhava. Alguém está me defendendo. Eu falei, a senhora não pode fazer isso. A senhora não pode fazer isso. A senhora é autoridade espiritual sobre a vida dele. Não era assim, ela era crente, que ela entendesse que o princípio contratual terrível. Eu falei, a senhora acabou de amaldiçoar a senhora, seu filho. Eu tenho certeza que a sua boca vai dizer que ela vai ser um burro sobre a vida dele, que ele vai ser um burro. Para crer nisso. Mas para crer nisso. Vamos tirar. Ela falou, mas como eu certo isso? Vamos remover essa palavra. Como é que faz isso? Mas como é que faz isso? Vamos fazer uma oração. Vamos declarar em nome. E o mercado estava cheio. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. De lá teve essa chance. De lá depois. Naquele dia. E aí eu falei para ela, vamos orar. Nós começamos a orar sobre a vida do meu filho. Declaro que ele é meu filho. Ele é um bom menino. Ele é um bom menino. Aí o menino grudou. Foi um momento ali. Aí a mãe começou a chorar. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Você aceitou Jesus? Você já aceitou Jesus? Não. Ela faz isso. Eu falei, agora. Como que faz isso? Eu falei, agora. Nós oramos ali, e nós oramos a Jesus, e ela aceitou a nossa igreja fica no lugar tal, nossa igreja fica no lugar tal, assim, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Quando a gente passar por aqui, quando a gente passar por aqui, pega o seu contato. E aí ela agradeceu, deu um abração no filho, mas ela ali no mercado. Não vi mais ela ali no mercado, trocar o contato, mas a minha parte eu fiz. Glória a Deus, amém? Porque eu entendo que nós não podemos perder, nós não podemos perder os dirigentes, a chance de ser dirigente. Não é a minha função, até não estou lá para isso. Como cristão, não estou lá para isso. Como cristão, estou. Não era uma questão pastoral, não era uma questão do diaconato, da minha igreja, lá do reino, sobre aquela criança. Sobre aquela criança, sua mãe, muitas vezes, podem amaldiçoar. Por isso você precisa aprender, querido, que a sua boca, amém? Gera vida, amém? Ou morte. E a morte é terrível. A morte vai trazer um peso. Homens e mulheres, provavelmente recusaram coisas terríveis. Parentes, pais, amigos, de amigos. Precisa ser removida hoje para onde? Vamos orar sobre isso daqui a pouco. Vamos orar sobre isso. Provérbios 21, diz assim: os pensamentos do diligente só para abundância. Tendem só para abundância, porém, somente para pobreza. A diligência, ser mais um requisito, para te colocar eleito, para aquele versículo, que para ele te ajudar a enfrentar e resolver todos os problemas. Amém? Então, os três pilares, trabalhamos aqui sobre a fidelidade, a honestidade e a diligência. Será que apesar
apesar de estarmos em conta, será que estamos em conta em outras épocas, em outros momentos, de fato é isso, de fato é, lembra que desde ontem eu demonstro padrões que a Bíblia demonstra, e se a gente segue esse tipo de padrão, nós começamos a viver o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Não estava aqui na ceia, se você não estava aqui na ceia, não estava aqui no sábado da manhã, procura no sábado da tarde, procura depois no pessoal, para você passar os links, entender, você assistir e entender como esse foi construindo a gente chegar até daqui a pouco à noite, que é daqui a pouco à noite, mais que o Senhor quer amar mais, que o Senhor quer amar mais. Vamos ver então se existe um padrão bíblico que define a integridade. Vamos ver lá no Conselho de Jetro se nós encontramos isso. Veja, em Êxodo, nós estamos no período anterior a Daniel, que foi definido para Daniel. Alguém leu sobre isso, viu qual era o padrão, de integridade, qual era o padrão de integridade de Daniel, que foram até os próprios inimigos, Olha que interessante. Olha que interessante de Jetro, bem conselho de Jetro, que é um momento que Moisés está passando, já saíram, mas eles estavam enfrentando uma série de dificuldades de uma sociedade. Jetro foi um cidadão que a administração do governo de Moisés estava muito cansativa, propôs uma medida, e se fôssemos olhar para os dias de hoje, fosse uma medida de lei, foi uma medida que cortou, a dificuldade que o povo estava enfrentando para um padrão. E Jetro fala o seguinte, lá em parte 8, agora, ouça-me, meu gente, falando para Moisés, eu lhe daria um conselho, sabendo da posição de Moisés, apesar de pessoas dele, sabendo que Moisés, alguém que tinha um relacionamento, que Deus seja você, representante do povo, leve as suas questões, oriente-os quanto aos mostrando-os leis, mostrando-lhes como devem viver, como devem cidadania, como devem fazer, mas escolha entre o povo, homens, tementes a Deus, dignos de confiança, e olha só, inimigos de ganhos desonestos. Está começando a história, saindo de Gênesis, e chegando ali nesse problema, e já tem esse problema todo. Começou com dois irmãos lá, Abel e Caim. Tinha ali todo de conceito sobre financiamento errado lá atrás. Então essa história vem vindo. É de hoje. Perguntou assim, nós estávamos numa conferência sobre ética e integridade. A pessoa me perguntou, você acredita que a corrupção nasceu em Brasília? Aí eu virei para a pessoa, falei, claro, a corrupção começa dentro de uma casa, quando o pai grita para o filho, fala que o pai grita para o filho, fala que eu não estou. Lá começa a corrupção. Aí o cara me olhou assim, ele não falou, mas não entendi por quê. Ele devia fazer isso, com certeza. Começa ali, né? A corrupção, querido, começa quando você problema nenhum, seu filho enganar um problema nenhum, você enganar uma pessoa. A corrupção começa quando você fala que seu filho vai lá e fala para a professora, que você fez essas fases com lápis de papel, e com lápis de papel. Tem pai e mãe que apaga e fala para o filho, não, que apaga de novo, e fala, não, você vai ganhar nota, leva para a professora para ganhar nota. Aí você quer cobrar um padrão, é como o filho. Tem gente que passou a vida acadêmica todinha fazendo consulta durante a prova, para não falar cola, que é muito feio, E aí a pessoa fala para o filho, colar é feio, a sua vida toda fazendo isso. Tem coisas que nós precisamos eliminar, que nós precisamos comportamento, nós precisamos, amém? Tem coisas que precisam ser verdades absolutas da nossa vida, uma delas é a ética, amém? Não é difícil viver
Não é difícil ver esse padrão. Não joga lixo, não começa nela, não joga um lixo nela, pelo carro, você não para na vaga, você não para na vaga do deficiente, quando você está no lugar que mais quer, aonde ela deveria sentar, aonde ela deveria sentar. Eu vi um vídeo esses dias fantástico. Uma senhora de idade entrou num transporte coletivo, e um rapaz estava com o fone de ouvido, olhando para baixo, todo mundo em volta, começou a olhar para ele, começou a olhar para ele. Não é específico para pessoas com deficiência, nem para as pessoas com mais idade. E as pessoas em volta começaram a olhar para você é o mais novo aqui, levando, cutucou ele. Aí alguém levou a cabeça, olhou, viu, pegou duas muletas e levantou. O restante que estava sentado não precisava da muleta, sabe? Está faltando olhar com um olhar mais cristão, para um filtro de ética, de responsabilidade, de ética, de responsabilidade, de coragem, de ousadia, para dizer não, alguém vem para as coisas, mas é assim, alguém vem na mentira, é assim, inventaram para funcionar, mas não é para funcionar, mas não é esse o padrão, não é esse o padrão, porque a verdade é verdade, porque a verdade bíblica inimigos de ganhos desonestos. Amém? Vocês são inimigos de ganhos desonestos. Vocês são inimigos de ganhos desonestos. Eu absolutamente tudo que eu assumo, que minhas filhas brincam com a minha live, quando eu não ver, vai estar pediu a notinha. Porque é um padrão na casa. Né? Eu sou um padrão lá em casa. Eu só faço reembolso lá em casa. Quando alguém faz alguma coisa lá em casa, quando alguém faz algumas coisas, que me apresentar, eu faço assim. Por que eu faço isso? Para que eu faço isso? Para ajudar as pessoas a parar de sonegar. Quando eu pego a nota fiscal, eu estou ajudando o empresário, mas eu também estou vivendo todas as questões legais, as questões relacionadas ao consumo. A pessoa te pede, que a primeira coisa que a pessoa pede quando você vai dar uma garantia, tem a nota. Lá no Paraná tem nota Paraná. Lá no São Paulo também tem, né? São Paulo também tem, né? No aplicativo. Hoje eu não peço no aplicativo. Hoje eu não peço plano da nota. Mas eu peço para ele. Eu tenho o aplicativo aqui. Daí eu tenho ali as notas fiscais. Ali isso já elimina qualquer possibilidade de eu não conseguir uma garantia. Eu não conseguir executar uma garantia. Segunda, primeira coisa, questão ética. Se eu estou pedindo a nota, eu estou exercendo cidadania, porque faz parte do dever do cidadão ajudar nessa fiscalização. Então, pedir a nota, dar a nota, presta atenção, dar a nota é direito. Você deveria entender que dar a nota é um direito. Dar a nota, parece esquisito isso, né? Mas é um direito. Mas você tem a faculdade de decidir dar a nota ou não. Tu também fica tranquilo. Consequência, tu também fica tranquilo. Agora, se você fizer as coisas, nós estamos mais perto comigo, que nós estamos mais qualificados para viver aquilo que está lá em Salmos, nós lemos. Se nós fizermos as coisas erradas, nós estamos mais distantes erradas, nós vamos fugir mais das dificuldades, nós vamos fugir mais das dificuldades e não vamos ser livres de todas. Então, eu prefiro quanto mais perto daquilo que ele ficar, melhor possível ficar, melhor que erra muitas vezes. Claro que a gente acaba fazendo alguma coisa que a gente de vez em quando fala isso, de vez em quando faz coisa, nem queria fazer errado, mas acaba fazendo. Sei que está errado, mas acaba fazendo. Então, a gente sabe muitas vezes que a gente tem dificuldades, simplesmente tem dificuldade. O melhor que a gente precisa fazer é tentar eliminar, tentar avançar, superar essas questões. Amém? Será que isso também é um padrão? E aí vamos lá para o Novo Testamento, para ver se no Novo Testamento isso também é interessante, né? A escolha de líderes, né? Timóteo 3, essa afirmação é de confiança. Se alguém deseja nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja uma mulher invisível, marido de mulher sóbrio, prudente, fiável, hospitaleiro e apto, não deve ser apegado ao dinheiro, nem violento, mas não amável, passivo, não apegado ao direito. Ele deve governar bem, sua própria casa, com os filhos sujeitos à dignidade toda, não é dignidade, não é autoridade, é imposição, é dignidade. Veja que interessante, né? Então, existe um padrão bíblico para você viver a integridade, e viver a integridade ficar a estar justo das situações. Veja que interessante, querido.
Para a gente é interessante, querer avançar aqui e avançar aqui, entrar mais espiritual, mais espiritual, que é livro profunda do que é lidar com o que chega nas suas mãos. Aquilo que chega nas suas mãos. Construindo desde sexta-feira, construindo aqui, sexta-feira, esse roteiro aqui. Nossa fé é um pilar. Nossa fé é um pilar. É um princípio que gera visão financeira. Nossa família é a base. Nossa família é a base. Que gera crescimento. Entendemos a importância de cuidar dos recursos. De investir exatamente aquilo que chega nas nossas mãos. A nossa relação grande com o trabalho precisa de uma grande. Isso que a gente falou. Foi isso que a gente falou. Define se funcionar melhor ou não. Agora, finanças é um assunto altamente espiritual. Você entende que nós estamos trabalhando aqui, vai mostrar para você como muitas coisas na sua vida podem funcionar melhor, funcionar pior, ou podem funcionar pior, vai ser sua, a decisão vai ser sua nesse contexto. Mas nós vamos entrar agora num campo que eu costumo dizer que é aqui que está a zebra da história. Que a possibilidade é impedida. Jeremias 29:11, o pastor fala que o Senhor tem planos, que o Senhor faz planos prosperar. Outras versões falam planos, outras versões falam planos de paz. Você tem a mesa está prosperando. Quando você tem paz, está prosperando. Não planos de nos causar, não planos de nos causar. O Senhor tem planos bons para nós. O Senhor tem planos bons para nós. Nós é que temos a capacidade, muitas vezes, ferramentas de maneira errada, e nos colocarmos em situações de dificuldade. Veja, o recurso que chega nas suas mãos, ele é dado por Deus, amém? Ele é dado, trabalhamos no versículo, falava que só o Senhor nos dá a capacidade de enriquecer. Todo recurso é dado por Deus e precisa ser bem aplicado. Os talentos. Inclusive, na parábola dos talentos, tem uma limitação para demissão por justa causa. Tem um momento em que ele serve ficou com um talento e não fez nada por ele lá, enterrou ele, e depois, visto até nem roubou do visto nem fez do que deveria ser, não fez o que deveria. E o chefe fala, joga fora esse servo inútil e inferiorável. Põe ele aonde? Haverá choro e ranger de dentes. Lugar ruim para estar. Você concorda? Ruim para estar. Lugar terrível para estar. Então é melhor que a gente faça. O dinheiro é comparado ao Senhor. O dinheiro tem governo sobre a sua vida. E o seu coração fala sobre isso. E a palavra fala sobre isso. O amor ao dinheiro é a raiz, mas não é o dinheiro que é o problema. Não é o dinheiro que é o problema. É o amor ao dinheiro. Tem gente que não tem, para que eu falei não tem dinheiro, mas só fala de dinheiro. Não tem dinheiro, mas não fala de dinheiro. E tem aquele que tem dinheiro, mas não é próspero, só fala de dinheiro. Mas não é próspero, você pergunta, você fala para ele, que calça bonita? Você fala para ele, calça bonita. E que R$350. Não foi isso que você perguntou. Não foi isso que você perguntou. Mas ele só fala de dinheiro. Mas ele só fala de dinheiro, que é o padrão que é próspero, tem que viver, é padrão. Aquele que tem que viver, amém? Aquele que prospera o seu coração em Deus, seu coração em Deus. E usando os recursos financeiros apenas como instrumento, o dinheiro como servos em sua vida. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Aquilo que chega nas suas mãos, em forma de salário, em forma de rendimento, de negócio, aqui de negócio, uma pensão, aquilo que chega nas suas mãos, gera morte. Quer ver uma coisa? A internet é boa ou é ruim? A internet é boa ou é ruim? Depende. Ela é neutra. Você define se a utilização que você vai gerar dela, ou vai gerar vida, ou vai gerar morte. Usa a internet para gerar trabalho, para gerar para você, poder consultar, qualificar Deus, você trabalha em curso. Se você usa a internet para isso, amém? Gerando vida, amém? Se você usa para acessar pornografia, se você usa gerando algum crime, está gerando então a internet é neutra. O dinheiro é bom ou ruim? Olha como vocês aprendem rápido, como vocês aprendem. Orgulho. O dinheiro é neutro. O dinheiro é neutro do uso que você deve para ele, do uso que
Se o dinheiro que você recebe do dia, ele serve para você tocar o reino, serve para você tocar o reino, oferta, através dos dias, meia oferta, ele serve para tocar, se ele serve para tocar a sua família, sua casa, com alimento, sua casa, com alimento, você está pagando um filho, a escola que você está pagando para o filho, um carro levando, né? Levando para jantar, o seu cônjuge para jantar, isso está gerando vida, não é? A criança nasce assim, muita criança nasce vida, amém? Gerando vida. Todas as vezes que um bom peito desse ele gera vida, amém? Ele gera vida, amém? Agora, se você pegar o recurso financeiro, que chegou nas suas mãos, e comprar um cigarro, uma bebida, pagar um plano de internet, pagar um plano de pornografia, para acessar pornografia, pagar uma prostituta, as drogas, está gerando o que na sua vida? Está gerando o que na sua vida? Percebeu que para todos os pecados, que você teve que pagar? Satanás não conseguiu implementar o dízimo. Então, para pecar, tem que investir. Você sempre vai ter que investir algum recurso financeiro. E sabe o que é triste, querido? Sabe o que é triste? Vou ler um texto com vocês. Deixa eu pegar ele aqui, que me chama muita atenção. A história de Judá e Tamar. Judá tinha 3 filhos. Dois morreram depois de se casar com Tamar. Temendo que o terceiro filho fosse lá e fosse dado em casamento para o mar, fosse dado em casamento. O terceiro filho morreria. Judá decide secretamente, claramente. Ele falou isso para ela. Ele decide não casar ela com o seu último filho. Aí, se ela cresce, ela percebe que não vai ser dada. Ela está com veste de viúva desde quando o último marido morreu, o segundo filho, Judá. Um dia ela fica sabendo que Judá foi para tosquiar, fazer negócio com o parente dele, o parente dele, e ela sabe dessa roupa de viúva dela, e se disfarça de véu, senta lá na frente da Judá, passa por ela, vê ela lá, chega para ela, não reconhece que é a nora dele, e fala para ela, olha, eu quero cometer um ato de pecado, E aí ela fala, o que você vai me dar nessa história? Está lá em Gênesis 38, 14, já foi relar 14, mas tem que vale a pena você falando, mas vale a pena você entender o contexto, né? E aí ela fala assim, o que você vai me dar? Aí ele fala, olha, eu vou dar um cabrito do meu rebanho, entendeu? O contexto da época, tem que entender o que a prática comercial, prata era massa, também era colheita, era grão, e ele decide dar um cabrito para ela. Esse é o preço. Aí ela fala, mas cadê o cabrito? Aí ela fala, mas ela não está vendo o cabrito. Ela não está vendo o cabrito. O cabrito ela te mandarei, né? E ela pergunta, né? O que você me dará em troca? O que você me dará como garantia? Mas o que você me dá como garantia que mandará o cabrito? Quem aqui já ouviu falar de nota promissória? Aqui é a base bíblica. Terrível, né? O que você me dará em garantia? Vai mandar esse cabrito? Perguntou, vai mandar esse cabrito? Aí ele responde, né? Quer pecar, ele fica quando o camarada quer pecar, ele fica sempre assim. Que tipo de garantia você quer? Ela disse, deixe comigo o seu selo pessoal, a identidade, junto com o cordão, Deus, a aliança, e o seu cajado, e a sua autoridade espiritual, Deixa essas 3 coisas comigo, E aí eles se deitaram, e ela engravidou. Pepino. A zebra que deu na história. Aí ela volta, né? Volta automático, né? Ela volta a casa. Ele tenta mandar o cabrito, o cabrito, não acha ela, o cabrito não acha ela, o pessoal não sabe quem ela é, ele prostituta ali, nunca peguei, luta ali, entrega o cabrito, o amigo volta, o cabrito, então o amigo volta, ele fala, não para, gente, deixa quieto, agora, né? Deixa quieto, tudo certo, não precisei pagar, ninguém ficou sabendo, tranquilo. 3 meses depois aparece
aparece a barriguinha. Aí as outras mulheres da casa, olha, essa mulher se comporta como essa mulher se comporta como uma acredita que ela está grávida, uma fagulha de germe nela, ela podia exterminar ela. Ele achava que ela podia matar dois filhos, mas o primeiro filho era extremamente perverso, cometeu perversidade para não ter um herdeiro com ela. Então não era ela, tecnicamente, o problema, mas veja, ela estava triste com aquela situação, não tentou sobre aquilo, né? E aí ela ficou grávida. E aí quando Judá, na concepção dele, e na concepção que ela é errada da história, acha que ela é errada da história, fala assim, olha para ela e fala para fora, põe essa mulher para fora. Então, o que vai ela fazer? Desde o que fez, quando ela vê que vai ser morta, ela fala assim, o pai dessa criança apresenta a nota promissória, ela apresenta no cartão promissório. Ela leva lá para o nome do Judá no Serasa. O pai dessa criança é o dono dessa identidade, dessa aliança com Deus, e desses três itens, sempre eram três itens, sempre eram muito, eles tinham distinções, todo mundo sabia que aquele cajado era a identidade de Judá, selo era aquele cordão que segurava aquele selo, era a aliança dele com Deus. Esse é o pai da criança. Caiu a casa. Aí Judá fala, caiu a casa para mim. Um dia eu usei esse texto bíblico, e falou, cara, veio um irmão conversar comigo e falou, cara, aconteceu um problema. Eu fui na casa, fiz uma besteira, cara, traí uma minha esposa, descobriu. Eu falei, como é que a esposa descobriu? Não, que chegou uma multa lá em casa. O que tem a multa? Eu falei, não, era daqueles radares que ainda tirava, e a nota era mais baixa, e a nota era mais baixa, apareceu. Aí eu falei, tá aqui, ó, a nota promissória apareceu. Você está entendendo? Então, o que você faz define os recursos de gerar vida, se você vai gerar vida ou vai gerar morte. Talvez você tenha até aqui vivido gerando muita morte para suas filhas, por isso que muitas vezes as coisas não, porque você ainda não recebeu semente de volta. Essa semente de volta, nós fazer isso também, mas nós vamos fazer isso também, porque nada do que está nas mãos de Satanás está nas mãos de Satanás. A irmã chegou à luz, o entendimento sobre a sua vida, amém? Se um dia você investiu no pecado, você gerou morte. Se você entende esse conceito, perdão, hoje nós precisamos pedir perdão de você, todos somos pecadores, em algum momento nós investimos no pecado, nós deliberadamente investimos. Uma vez falando sobre essa palavra, no final, uma pessoa falou assim, eu não tenho uma casa própria, eu não tenho, porque a 30 anos, eu acabei de fazer uma conta, eu teria uma casa própria se não tivesse uma casa própria, se não tivesse anos, a casa própria de 30 anos. Gente, tem pessoas que sustentam o vício há muito tempo, jogam fazem coisas erradas, gastam o dinheiro da família, de maneira errada, aceitam fazer coisas erradas, dinheiro para receber dinheiro ainda, depois investir no pecado ainda, morte em cima de morte. Eu quero orar com você sobre isso, entendo que esse é o essencial de tudo que nós estamos falando até aqui. Satanás quer matar e derrubar, mas o Senhor veio para dar uma vida, abundante, uma vida com abundância e uma vida com ambição. Por isso que eu quero te encorajar, querido, a estar aqui, esse fechamento que nós vamos fazer, tudo que nós trabalhamos aqui, tudo que nós trabalhamos também, eliminar qualquer situação que nós vivemos, qualquer situação que nós vivemos até hoje, relacionada ao pecado. Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Eu quero, antes da gente orar, só finalizar aqui uma coisa importante. Quando nós expressamos fidelidade ao Senhor, através dos nossos dízimos, nós temos aliança com o Senhor, maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso. Eu acabei dando no fundo, a irmã para ele aqui. E a irmã chegou. O Espírito Santo é maravilhoso, cara. Fidelidade é aliança. Todas as vezes que você
você está dizendo, Senhor, eu quero ter uma aliança, eu quero fidelidade, aliança de fidelidade. Eu quero viver essa fidelidade. Eu quero ser honesto, quero ser honesto, quero ser dobro, não quero ser bobo, quero ser um bom administrador daquilo que o Senhor coloca. Eu preciso da tua proteção, eu preciso. Fala aqui, fala aqui, Joel, isso, mas temos lá, Joel, a ação de amor, destrói as finanças da família, do que? Fidelidade. Nós precisamos ter essa fidelidade nossas vidas, essa aliança da vida. Pode ser essa aliança, não pode ser essa aliança nada, ser minada. Só nós temos a capacidade de manter essa aliança, é só não ser uma bonita fiel, ninguém vai nem eu consigo fazer isso, nem eu para vocês, tudo consigo para vocês, consigo fazer, é só vocês não, só você no seu consegue com coragem, eu consegue ter a coragem de renunciar em viver tudo hoje, e tem vivido até hoje, fidelidade. Eu quero ver, o meu dízimo, eu quero usar o meu dinheiro para sincera, uma aliança, e os meus eram contigo, são uma aliança profunda, uma aliança profunda contigo, amém? Todas as vezes que nós iniciamos algo ao Senhor, fazemos semeiro para o Senhor, é uma opção intencional de honra. Você dizia, quando você faz isso antes, e você faz qualquer uma das cartas, qualquer uma você está dizendo, Senhor, não importa qual vai ser a minha aliança contigo, não negocio, não vai acontecer, não vai dar para pagar meu filho, isso é uma mentira, porque o Senhor tira, aproveite estratégias para você crescer financeiramente, se você tiver uma aliança com Ele, amém? Então a primeira coisa, querido, não perca o tempo. É uma expressão de honra, Como é que eu faço para aprender isso? André, como é que você pode aprender isso? Você pode estudar um pouquinho mais sobre isso, pode estudar um pouquinho mais coisas, você falar só de uma coisa intenciona fazer. É na hora que tem que recebe, é na hora que você recebe. Você não espera nem o domingo, não espera nem pela segunda. Você está dando você, até atendendo você, até não perca tempo, faça isso imediatamente. Honra, isso é uma questão, eu posso fazer honra, eu posso fazer também uma primeira venda do mês, você pode fazer de várias formas, mas se você é só prestar honra, no momento dessa honra, no momento você faz ele imediatamente, devolvendo o nome, agora que ele proporcionou a você, você já está honrando ele, amém? Qual foi a grande diferença entre Abel e Caim? Do primeiro fruto, do primeiro filhote, aí melhor, caindo que aquilo tinha agradado, por assim dizer, isso que tenta fazer isso, pior, não faça isso, eu não pago uma conta sequer, eu mesmo a questão do meu dízimo. E às vezes é trabalhoso, e às vezes é cheio de nação toda, você quer programar sair toda, você quer começar a sair pagando boleto, você quer tirar deles, amém? Você quer pagar suas contas, você quer pagar suas contas, você quer pagar suas dívidas, amém? Isso é importante, amém? E aí vem o desenho, né? Aquele desenho, né? Jardim de um lado e do jardim do outro. Isso não vai sobrar. Se fizer isso, não vai sobrar. Se fizer isso, não vai dar para você pagar. Se fizer isso, não vai dar para você pagar. Mentira. Quando nós expressamos fidelidade, expressamos honra ao Senhor, expressamos honra, uma expressão intencional, só você consegue fazer. Isso é primiciar ao Senhor. Nós precisamos disso. Nós precisamos desse entendimento. Nós precisamos desse. Quando você tem gratidão no seu coração, fazer uma oferta, é um momento alegre. Ele é grato, e é gratamente, estando normalmente no rosto, estando com um bom sorriso no rosto, porque o murmurador sempre está de cara fechada. O murmurador não tem como ser feliz, ninguém consegue ser. E aí, falando, como é que tá? Uma benção. Dia lindo hoje. Não tem como. Não funciona. Agora quem é grato, rindo, sempre está rindo, está sorrindo, alegre, está glorificando Deus, você está glorificando a Deus, agora Deus tem que tirar uma palavra fora, vou até tirar uma guardar lembrança, fui lá em Curitiba, sem nuvem da última vez, nem lá de mas também, a gente tem que ser grato o tempo todo, ser grato, eu sou fã da Thiago, eu moro, é daquele jeitinho,
dá, né? A pessoa morre, às vezes dá, né? A pessoa morre. Princípio de gratidão, princípio de gratidão. Então, quando você for fazer uma oferta, você for fazer uma oferta, lembra que não é várias vezes, lembra que não é várias vezes, não é quando, que tem base, é como, aí tem base, não foi isso. Quando foi aquela viúva, quando aquela viúva chamou a Deus Lácios, chamou a Deus como ela fez aquela mulher, ela fez aquela, Jesus falou, Jesus falou, ninguém aqui quer ser mulher, mas não sei o nome dela, não sei o nome dela, mas vou que essa não chegar no céu, quero que essa também bateu um papo, era ele que também bateu um papo, aí você foi aqui, você tinha, você deu tudo que você tinha, que honra, olha que interessante, querido, quando você aprende um ato intencional de fé de alguém, semear na vida de alguém, vai procurar você fazer isso, vai procurar jeito de fazer, procurando o tempo todo jeito de fazer isso, procurando o tempo todo, às vezes eu vou numa codificadora e conto com alguém, às vezes eu vou numa codificadora e conto com alguém, eu tenho que essa pessoa, tem que fazer isso todos os dias, tem que fazer isso, às vezes vou lá, converso com alguma pessoa, às vezes vou lá, converso com alguma pessoa espiritual ali naquele momento, espiritual ali, naquele momento da pessoa, semeia na vida da pessoa. Tem alguns testemunhos aqui, esse ato intencional, essa semeadura vai produzir colheita, amém? Vai produzir colheita o tempo todo na sua vida. Não tem um momento certo para fazer isso. Lembra da palavra que Eclesiastes, então, sobre não esperar o momento certo, sobre não esperar o momento certo, semear o tempo todo, porque senão não vai ter colheita o tempo todo. Eu quero ter colheita toda a época. Então, toda a época, estou semeando o tempo todo. Esse material que está aqui vai ser semeado na sua vida, vai ser semeado na sua vida, é semeado, o material que está gravado é semeado, cobrando nada da igreja, para cobrando nada da igreja, não tem nenhum combinado nosso, não tem nenhum combinado nosso aqui para que isso aconteça, não tem isso aconteça, não tem, mas pelo contrário, quero semear, pelo contrário, quero que a sua vida tenha transformação, para que a sua vida tenha seus filhos sejam impactados, seus filhos sejam impactados nessa transformação, amém? Quando nós aprendemos isso, nós começamos a nos qualificar, nós começamos a nos ser libertos, a ser libertos, situações que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente, amém? Quero que você fique de pé para a gente, depois eu chamo o pastor aqui para fazer, mas eu quero orar por duas coisas, específicas. Feche os seus olhos, querido, por favor. Quero orar por duas coisas. Primeira delas sobre os pecados financeiros. Aquele dinheiro que um dia financiou algum vício, pecado, queremos retirar essa semente, Satanás. E a segunda oração que nós vamos fazer, para que você entenda, princípios espirituais, de espiritualidade, fidelidade, seus dízimos, suas ofertas, as primícias e principalmente da semente. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, todo gratos. Obrigado por esse tempo, obrigado por chegamos até aqui, obrigado porque o Senhor vida de cada aqui, a vida de cada aqui, o entendimento que é comunicar, aquilo que o Senhor quer comunicar. Obrigado, Senhor, da liderança dessa casa, trabalhar esse junto, trabalhar esse assunto. Obrigado, Senhor, por cada voluntário que ia, Pai, que abriu dias, Pai, que abriu mão de final de semana estar aqui, Pai. Obrigado, Pai, honra essas pessoas, Pai, honra, Senhor, cada um deles, Pai, cada um envolvido, Pai, aqueles que eram envolvidos com esse projeto, alguma área dessa igreja, Pai, alguma área dessa igreja, Pai, derrama as coisas mais, Senhor, nós queremos colocar nas tuas mãos agora, Pai, sementes que estão vindo das trevas, Pai, nós queremos que o Senhor possa remover, porque identificamos, semeamos em lugar errado, Senhor, não temos entendimento sobre isso, mas queremos pedir, Pai, misericórdia, Senhor, remove isso, Pai, retira, Senhor, essa cara, retira, Senhor, essas garantias malditas sobre a nossa vida,
vida, Pai, sobre a nossa vida, aquelas situações envolvendo, nós nos envolvemos agora, Pai, denunciar agora, Pai, perdão pela verdade, mas ainda não temos do pecado, mas ainda não temos pelo recurso financeiro que nós vamos nós no pecado, Pai, para investir no pecado, Pai, perdão por isso, remove essa semente, remove esse remove essa Pai, remove essa seriedade que prosperidade abundante na nossa vida, abundante na nossa vida, nossa ação, desejo nós darmos a vida de darmos isso, a vida de outras pessoas, o teu reino, Pai, o reino, Pai, ofertas, criaturas, ofertas, criaturas, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, cada uma dessas sementes, em nome de Jesus, Pai, em nome, Pai, em nome, nós também queremos, Pai, Senhor, nós também queremos, Pai, em nome, glorificar o teu nome, Pai, pedindo, Pai, entendimento sobre a aliança contigo, sobre entendimento, sobre entendimento, na hora de ofertar, na hora de entendimento, todo entendimento do Senhor, primeiro entendimento, que há entendimento essencial do verbo, nossa palavra morada do nosso coração, morada do nosso coração, atitudes, que as nossas atitudes sejam muito diferentes, muito diferentes, para que nós possamos ganhar, para uma vida promete, o Senhor nos promete, Pai, Senhor, nós sabemos, Senhor, nós sabemos, Satanás trabalhou para roubar, matar, perder, Pai, em nome de Jesus, em nome, nós queremos viver uma vida, nós queremos uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida longe da murmuração, uma vida longe da murmuração, uma vida longe da ingratidão, uma vida longe, uma vida longe, Pai, Senhor, da negligência, Pai, nós queremos, Pai, uma vida completa, uma vida completa, uma vida plena, uma vida em nome de Jesus, nós queremos te pedir, Pai, nesta oração, Pai, nesta oração, Pai, recebe, Pai, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, do nosso oração, Pai, em nome de Jesus, amém, amado, amém, em nome de Pai, em nome de Jesus.